O sol siberiano do meio-dia lançava raios oblíquos sobre a BR-277, distorcendo a paisagem em miragens de calor espectrais. Ana, ao volante de seu fiel e ruidoso Fusca azul, sentia o vento quente chicotear seus cabelos cor-de-mel enquanto regressava a Ponta Grossa após uma breve visita à sua excêntrica tia-avó em Curitiba. A melancolia da despedida ainda pairava no ar, misturada à familiar sensação de liberdade que a estrada aberta sempre lhe proporcionava. As vastas plantações de soja e os pinheiros araucárias, sentinelas verdes da sua terra, desfilavam pela janela como velhos conhecidos. De repente, a silhueta solitária à beira da pista quebrou a monotonia da paisagem. Um homem corpulento, curvado sob o peso de uma mochila surrada, a cabeça baixa como se carregasse o próprio céu em seus ombros. Uma pontada de genuína preocupação atravessou o peito de Ana. Ela própria já se sentira perdida, à deriva, e a vulnerabilidade daquela figura era palpável. Hesitou por uma fração de segundo, sopesando os riscos, mas a chama da empatia ardia mais forte. Reduziu gradualmente a velocidade do Fusca, estacionando alguns metros à frente do homem, com o motor ainda a vibrar suavemente. Precisa de alguma ajuda? Sua voz soou um pouco mais alta do que pretendia, rompendo o silêncio opressor da estrada. O homem ergueu a cabeça com uma lentidão quase dolorosa. Seus olhos, emoldurados por olheiras profundas e veias avermelhadas, eram janelas para uma dor recente e lancinante. Cabelos castanhos, normalmente arrumados, estavam agora em desalinho selvagem, e uma barba rala de alguns dias conferia-lhe um ar de abandono. No entanto, mesmo sob a máscara da tristeza, Ana percebeu a estrutura óssea forte do rosto, a linha definida da mandíbula, um traço de beleza selvagem que a atingiu de forma inesperada. Eu não sei bem, respondeu ele, a voz áspera e embargada como se cada palavra fosse um esforço físico. Meu carro, bem, ele decidiu tirar umas férias forçadas uns 5 quilômetros atrás. E o resto é uma bagunça. A última frase escapou como um sussurro amargo, carregado de um peso invisível. Ana avaliou a situação rapidamente. Ele não parecia ameaçador, apenas exausto e emocionalmente destroçado. Machucou-se? Quer uma carona até o próximo posto? Fica uns 25 quilômetros daqui. Tem umas oficinas, talvez consiga ajuda lá. Ele pareceu ponderar a oferta, o olhar perdido na vastidão do horizonte. Finalmente, um aceno de cabeça quase imperceptível. Se não for incomodar, meu nome é Mateus. Ana, respondeu ela, destravando a porta do passageiro com um sorriso que esperava ser tranquilizador. Mateus jogou a mochila pesada no banco de trás com um baque surdo e se encolheu no assento da frente. Um longo suspiro escapando de seus lábios, como se ele descarregasse um fardo invisível. O interior do Fusca, com seu cheiro característico, de gasolina e tecido antigo, tornou-se um santuário improvisado. O silêncio era denso, palpável, carregado da tristeza de Mateus e da curiosidade cautelosa de Ana. Ela ligou o rádio, sintonizando uma estação de MPB suave, as melodias tentando tecer um fio de normalidade naquele momento incomum. Mateus mantinha o olhar fixo na paisagem que desfilava pela janela, seus pensamentos claramente presos em um turbilhão interno. Após alguns minutos de silêncio respeitoso, Ana decidiu quebrá-lo com delicadeza. Então, Mateus, o resto é uma bagunça. Se sentir à vontade para compartilhar, estou ouvindo. Mateus hesitou, seus dedos longos e fortes a tamborilar nervosamente na coxa. Mas havia algo na voz de Ana, uma doçura genuína misturada a uma força discreta que parecia dissipar um pouco de sua armadura emocional. Eu terminei um relacionamento. Nem faz 48 horas. Foi intenso e não terminou bem. Sua voz falhou na última frase, a dor ainda latejando como uma ferida aberta. Eu só peguei a estrada. Precisava sumir. Ana assentiu, a compreensão pintando seu rosto. Ela conhecia bem a sensação de ter o chão sumindo sob os pés, a necessidade visceral de escapar da dor.
Ela própria havia experimentado a devastação de um término doloroso alguns anos antes. Sinto muito, Mateus. É uma dor que parece não ter fim. Ele soltou uma risada breve e amarga, sem humor algum. Fim? Parece que só está começando. É como se tivessem amputado uma parte de mim. E a parte fantasma ainda dói. A conversa se desenrolou lentamente como um fio delicado sendo desenrolado de um novelo emaranhado. No início, as palavras de Mateus eram fragmentadas, carregadas de ressentimento e mágoa. Mas gradualmente, à medida que a gentileza e a escuta atenta de Ana criavam um espaço seguro, ele começou a compartilhar mais detalhes sobre o relacionamento, sobre os sonhos desfeitos e as palavras cortantes trocadas no final. Ana ouvia com atenção genuína, oferecendo palavras de conforto e compreensão, sem julgamentos precipitados ou conselhos clichês. Ela percebeu a sensibilidade por trás daquele exterior rude, a vulnerabilidade de um coração despedaçado. Quando as primeiras luzes da pequena cidade de Palmeira começaram a cintilar no horizonte, o sol já havia se despedido, deixando para trás um céu em tons de violeta e laranja. Ana estacionou o Fusca em frente a uma pousada modesta, com uma placa de madeira um pouco desbotada. Posso te deixar aqui, Mateus. Não é um hotel 5 estrelas, mas parece limpo e tranquilo. Talvez consiga descansar um pouco. Mateus virou-se para ela, um brilho de genuína gratidão suavizando a dureza de seus traços. Ana, eu não sei como te agradecer. Você não tinha nenhuma obrigação de parar. Ninguém parou. Havia uma nota de amargura nessa última frase. Não foi nada, respondeu ela com um sorriso caloroso, tentando dissipar a tristeza em seus olhos. Espero que você fique bem, Mateus, que consiga colocar as coisas no lugar. Ele hesitou novamente, a mão crispada na alça da mochila. Talvez você aceitasse um café para eu tentar me redimir um pouco pela inconveniência. Havia um tom quase infantil em seu pedido, uma súplica silenciosa por mais um momento de conexão. Ana considerou a proposta. Sua casa ficava a apenas 1 hora dali, mas a ideia de deixá-lo sozinho naquela pousada fria a incomodava. Ela sentia uma estranha corrente de simpatia, talvez até algo mais sutil, ligando-a àquele homem ferido. Claro, Mateus. Por que não? No pequeno café da pousada, com suas mesas de fórmica e a luz amarelada, a conversa fluiu de forma surpreendentemente fácil. A atmosfera era mais leve agora, a dor de Mateus ainda presente, mas atenuada pela gentileza de Ana. Ele até esboçou alguns sorrisos tímidos enquanto falava de sua paixão pela fotografia de paisagens, e Ana sentiu um calor incomum se espalhar pelo seu corpo. Havia algo na intensidade de seus olhos castanhos quando ele se animava, na forma como suas mãos gesticulavam, enquanto descrevia a luz fugaz do amanhecer nas montanhas, que a atraía de uma maneira que ela não conseguia racionalizar. O café se estendeu para um jantar improvisado, com sanduíches simples e mais conversas que se aprofundavam a cada instante. Ana descobriu que Mateus possuía uma inteligência afiada, uma sensibilidade artística e um senso de humor sarcástico que a fazia rir despreocupadamente. Ele, por sua vez, parecia genuinamente fascinado pela independência de Ana, pela sua paixão pela restauração de móveis antigos, pela forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre a história por trás de cada peça. Quando as horas avançaram sorrateiramente e o café começou a esvaziar, Mateus se ofereceu para acompanhá-la até o carro. Uma nova tensão pairava no ar agora, algo mais denso do que a gratidão inicial. Seus olhares se encontraram sob a luz fraca do poste da rua, e Ana sentiu seu coração palpitar de forma errática. Ana, disse Mateus, a voz agora rouca e carregada de uma emoção contida. Eu me senti estranhamente bem hoje. Fazia tanto tempo que eu não sentia alguma coisa além de um vazio. Eu também, Mateus, respondeu ela, a voz embargada por uma emoção que ela mal compreendia. Ele deu um passo hesitante em sua direção, a mão roçando de leve em seu braço, um toque eletrizante que enviou um arrepio por todo o corpo de Ana. Ela prendeu a respiração,
o ar parecendo rarefeito ao seu redor. Havia um magnetismo inegável entre eles, uma faísca que havia sido acesa na aridez da estrada e que agora ameaçava consumir ambos em um incêndio inesperado. Mateus inclinou-se, o rosto perigosamente perto do dela. Ana sentiu o calor de sua respiração em seus lábios, o aroma sutil de café e cansaço. Seus olhos se encontraram novamente, carregados de um desejo silencioso, uma necessidade visceral de proximidade. Sem proferir uma única palavra, ele a beijou. O beijo começou com uma suavidade hesitante, como dois náufragos encontrando um pedaço de madeira à deriva, mas logo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais faminto, uma troca desesperada de calor e conforto. Os lábios de Mateus eram macios e firmes, e o sabor de café e vinho tinto da refeição anterior era embriagante. Ana enlaçou os braços em volta de seu pescoço, entregando-se àquele momento fugaz de conexão intensa, buscando nele um refúgio da própria solidão. O desejo entre eles cresceu exponencialmente, alimentado pela vulnerabilidade compartilhada, pela inesperada química que dançava no ar e pela necessidade humana fundamental de toque e intimidade. Mateus a puxou para mais perto, seus corpos se roçando suavemente, a eletricidade sutil de um anseio crescente percorrendo seus membros. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma onda de calor invadindo seu baixo ventre. Ana, sussurrou. Mateus entre beijos roubados, a voz rouca e embargada de desejo. Eu não quero ser precipitado, mas eu senti algo forte hoje. Ana colocou um dedo suavemente em seus lábios, silenciando suas hesitações. Eu também senti, Mateus, algo inesperado. Ele sorriu timidamente, um brilho quase infantil rompendo a tristeza em seus olhos vermelhos. Pegou sua mão e a guiou de volta para a pousada, seus dedos entrelaçados como se uma força invisível os unisse. Subiram as escadas rangentes em um silêncio carregado de expectativa, a tensão sexual palpável a cada passo hesitante. No quarto modesto de Mateus, iluminado pela pálida luz da lua que se infiltrava pela janela empoeirada, a atmosfera era carregada de uma sensualidade crua e inegável. Eles se abraçaram novamente, a necessidade um do outro crescendo a cada instante, como duas plantas sedentas buscando a chuva após uma longa seca. Os beijos se tornaram mais profundos, mais exploratórios, suas línguas dançando uma valsa silenciosa de desejo crescente. As mãos começaram a vagar com uma ousadia crescente, explorando os contornos de seus corpos sob as finas camadas de tecido. Ana sentiu o toque áspero, mas surpreendentemente gentil, das mãos de Mateus em sua cintura, puxando-a para mais perto, até que não houvesse mais espaço entre eles, apenas o calor intenso de seus corpos em contato. O perfume dele, uma mistura de suor, cansaço e algo inerentemente masculino, invadiu seus sentidos. Com um gemido baixo que ecoou no silêncio do quarto, Mateus começou a desabotoar a blusa de Ana, seus dedos hesitantes no início, mas ganhando confiança à medida que o desejo dominava. Ana retribuiu o gesto com uma urgência semelhante, desabotoando a camisa de flanela macia de Mateus, revelando o peito musculoso e bronzeado, salpicado por alguns pelos escuros que a fizeram estremecer. Os beijos continuaram a se aprofundar enquanto as roupas eram deixadas de lado, formando um pequeno monte desordenado no chão ao lado da cama estreita. A pele de Ana se eriçou sob o toque quente e possessivo das mãos de Mateus, e ela suspirou involuntariamente, um som rouco de prazer. Ele a beijou no pescoço, descendo lentamente, sua boca e língua causando ondas de calor que se propagavam por todo o seu corpo, despertando sensações há muito adormecidas. Ana agarrou os cabelos escuros e emaranhados de Mateus, guiando sua boca faminta enquanto seus próprios gemidos ecoavam no pequeno quarto silencioso. Ela sentiu a excitação crescer dentro dela, uma necessidade premente de se fundir com ele, de encontrar alívio para a solidão e o desejo que a consumiam. Mateus a deitou suavemente na cama macia,
seu corpo cobrindo o dela em um abraço possessivo. Seus olhares se encontraram novamente, carregados de uma intensidade selvagem, uma promessa silenciosa de entrega mútua. Sem palavras, eles se uniram, a dor do passado sendo momentaneamente eclipsada pela explosão de prazer que os envolveu, uma faísca de esperança acendendo-se na escuridão. Os movimentos eram lentos e exploratórios no início, uma dança tátil e sensual de descoberta mútua, mas gradualmente se tornaram mais rápidos, mais urgentes, impulsionados por um desejo avassalador que parecia transcender a mera atração física. Os gemidos de Ana se misturavam aos suspiros roucos de Mateus enquanto a paixão os consumia por completo, preenchendo o vazio que ambos carregavam. Naquela noite inesperada, nascida de um encontro fortuito à beira da estrada e consumada em um quarto de pousada simples, Ana e Mateus encontraram um no outro mais do que apenas consolo para a solidão. Descobriram uma conexão intensa, uma faísca de esperança incandescente em meio à dor e à incerteza. O recente término de Mateus e a viagem solitária de Ana haviam se entrelaçado, tecendo um momento de vulnerabilidade e desejo que prometia ser muito mais do que um breve encontro na estrada. O futuro permanecia incerto, envolto em névoa, mas naquele instante fugaz, em seus braços entrelaçados, eles encontraram um refúgio temporário e uma promessa silenciosa de algo mais profundo, algo que talvez pudesse curar as feridas do passado e iluminar o caminho adiante.